Vou iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você já tomou seu café da manhã hoje? O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Um café da manhã reforçado, vitaminado, é importante para que possamos aguentar os afazeres do dia a dia sem nenhum problema. O mais indicado é comer pelo menos uma fruta no café da manhã. E, é claro, aumentar na quantidade de vegetais, verduras e legumes nas nossas refeições, no almoço, na janta, e diminuir na quantidade de carnes. Até porque a maioria das carnes que nós comemos hoje em dia são processadas com químicas, o que faz mal para a saúde, é óbvio. Mas, infelizmente, os vegetais também não ficam para trás. Os vegetais são cultivados com agrotóxicos químicos, ou melhor, com fertilizantes químicos, com agrotóxicos, e é claro, alguns são transgênicos, modificados geneticamente em laboratório. Pois é, está difícil se alimentar de uma forma verdadeiramente saudável hoje em dia. E nós não podemos fazer muita coisa, afinal, ninguém vive sem se alimentar, não é mesmo? Olha, vou te falar uma coisa. Aqueles povos dos tempos bíblicos deviam ser privilegiados nessa questão. Eles deviam ter uma saúde de ferro. É claro que não se comparava à saúde que Eva tinha antes de pecar. Ela era perfeita? Inclusive foi através de um vegetal que ela pecou, uma fruta. Imagine Eva conversando com uma serpente. Uma cena meio inusitada, né? Animais não falam? Os animais não foram criados para pronunciarem palavras? E a Yahuwah permitiu que isso acontecesse lá no passado por algum motivo. O único animal que pronuncia palavras na atualidade é o papagaio. Ou melhor, pronuncia não, ele emite sons parecidos com palavras. Mas o papagaio não tem inteligência, ele age por instinto. Se você ensinar um papagaio a falar palavrões, ele vai emitir palavras, sons parecidos com palavras, com palavrões. Se você ensinar o papagaio a falar palavrões, ele irá emitir sons parecidos com palavrões. Mas isso não é sinal de inteligência. Desde quando falar palavrões é sinal de inteligência? Aonde eu quero chegar com isso? Vamos analisar o relato da criação em Gênesis e ver como os vegetais vieram à existência. Gênesis capítulo 1, versículos 11, 12, 29 e 30. Então Elohim disse: que a terra faça brotar relva, plantas que deem sementes e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Elohim viu então que era bom. Então Elohim disse:
Eu lhes dou toda planta que dá semente que há sobre a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus, e a tudo o que se move sobre a terra e em que há vida. E assim se deu. Podemos perceber nesses versículos que o Altíssimo criou a vegetação, os alimentos, através da sua palavra e deu esse alimento, essa vegetação como alimento para humanos e para animais. Isso nos ensina que lá no Jardim do Éden havia uma perfeita harmonia entre humanos e animais. Afinal de contas, eles não comiam carne. De acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 3, o Altíssimo só permitiu que os humanos comessem a carne de animais depois do dilúvio. Mas o propósito original dele era que os animais não servissem de alimento para humanos, e nem que humanos servissem de alimento para animais. Tanto é que algumas pandemias ocorridas no passado aconteceram porque humanos comeram a carne de animais impróprios para a alimentação. Não é qualquer animal que serve de alimento, assim como não é qualquer vegetal que serve de alimento. Mas é fato que os vegetais são o alimento principal na dieta alimentar dos humanos. Se você não comer nada de vegetal, algum problema de saúde você vai ter. Posso até citar aqui também os grãos, que são extremamente importantes. O arroz, o feijão, a soja, as castanhas, amêndoas, o trigo. Isso, é claro, varia de região para região. Existem locais em que as pessoas sequer sabem o que é o feijão. É fato que antes do dilúvio os alimentos eram muito mais nutritivos. Até porque depois do dilúvio o solo foi modificado de alguma forma e principalmente a atmosfera. E parece que a nossa alimentação continua sendo corrompida. Por exemplo, quem hoje tem acesso a um leite puro, aquele leite tirado diretamente da teta das vacas? Apenas fazendeiros? Esses leites de caixinhas que nós compramos no mercado são batizados com químicas? Mesmo assim, nós conseguimos fazer receitas gostosas com esse leite. Posso citar aqui os bolos, os pães. Ah, achei a palavra certa, a palavrinha-chave para esse vídeo. A palavra pão. Geralmente, a Bíblia usa a palavra pão para se referir à alimentação como um todo. E foi exatamente isso o que o Messias deu a entender na oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso. Vamos relembrar e inculcar ainda mais essa oração. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 11 nos diz assim:
Portanto, orem do seguinte modo: Abba nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dai-nos hoje o nosso pão para este dia. Por acaso você já parou para pensar por que Yahusha usou a palavra pão? Basicamente, o pão era o alimento base, o principal na dieta alimentar dos israelitas. Isso devido a um ingrediente rico em nutrientes. O trigo, a farinha de trigo. É óbvio que a farinha de trigo utilizada para fazer pães nos tempos bíblicos era muito mais nutritiva do que a farinha da atualidade. Você pode ter uma noção disso comparando os alimentos integrais com os alimentos comuns. Por exemplo, quando eu como pão de forma comum, eu preciso comer umas 4 fatias para me sentir saciado. Mas, quando eu como pão de forma integral, apenas uma fatia já me dá uma sensação de saciedade. Isso nos nossos dias, né? Onde os alimentos são processados. Agora imagine um alimento providenciado pelo próprio Criador de forma milagrosa. No vídeo passado, eu falei que depois que os israelitas saíram do Egito, eles passaram a viver como nômades no deserto. E é claro, o Criador é quem fornecia alimento para eles de forma milagrosa, o maná. E, já que esse alimento era fornecido de forma milagrosa, eles não precisavam comer vegetais, muito menos carne. Com certeza o maná já era completo. E eles precisavam mesmo de um alimento assim, né? Porque para sobreviver em um deserto tem que ser o alimento, né? Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, na qual tinha um solo muito produtivo, do qual eles teriam fartura de alimentos, vegetais, grãos da melhor qualidade, bastante pasto para criarem os seus rebanhos. Mas, infelizmente, os israelitas se rebelaram, se tornaram ingratos. O livro bíblico de Números, capítulos do 11 ao 14, mostra os israelitas se rebelando várias vezes e reclamando, resmungando. O maná não estava sendo suficiente para eles. O que eles queriam era encher a pança de carne. Eles chegaram ao ponto de falarem que queriam retornar ao Egito, ou seja, retornar para a idolatria. Uau! Imagine como Yahuwah se sentiu com isso. Qual foi o resultado? Em vez de eles darem graças, mostrarem gratidão, agradecerem pelo fato de o Criador estar cuidando das necessidades deles, o que eles faziam era totalmente o contrário. Em vez de agradecer, eles reclamavam, resmungavam. Qual foi o resultado?
O resultado foi que eles vaguearam durante 40 anos no deserto. Eles já estavam às portas da terra prometida, mas por causa disso o Criador fez eles darem meia volta e retornarem para o deserto. Os filhos deles entraram na terra prometida, mas toda aquela geração má e rebelde, ingrata, morreram no deserto. Isso nos ensina a importância de dar graças, agradecer pelo nosso alimento, mesmo que seja uma refeição bem simples. Inclusive, na Torá, Yahuwá ordenou que os israelitas ofertassem os melhores produtos da terra, os primeiros produtos para ele. Yahuwá é um espírito, ele não precisa se alimentar. Então, ofertar os primeiros e melhores produtos da terra para ele era uma forma de mostrar gratidão. Na questão dos sacrifícios de animais também, eles tinham que sacrificar os primogênitos dos rebanhos, ou os mais preciosos. Se eu te falar que esses acontecimentos no passado fizeram referência de algo que aconteceria no futuro, vocês acreditariam? Já que estamos falando de pão, alimento, descrito pelo Messias na oração do Pai Nosso, vamos analisar uma situação pela qual ele passou, na qual envolveu pães, um pouco antes de ensinar a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Yahushua foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador se aproximou e lhe disse: Se você é filho de Elohim, diga a estas pedras que se transformem em pães. Mas ele respondeu: Está escrito: o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Yahuwá. Esses versículos complementam a oração do Pai Nosso. E pela ordem em que o Messias colocou essa oração, ela nos ensina que o mais importante em nossas vidas deve ser a nossa espiritualidade. Para ajudarmos a santificar o nome de Yahuwá, precisamos ter uma espiritualidade forte. Após ter sido batizado nas águas, o Messias foi conduzido pelo Ruach, ou melhor, Ruach HaKodesh, Kadosh, Ruach, olha eu dando uma de hebreu aqui. Após ter sido batizado nas águas, Yahushua HaMashiach foi conduzido pelo Ruach Kadosh para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E então sentiu fome. É óbvio. Com certeza não foi fácil resistir a essa tentação. Então podemos afirmar que o Messias sentiu na pele o que é passar fome. Então podemos imaginar como ele se sente vendo tantas pessoas morrendo de fome ao redor do mundo. Não só em sentido físico, mas também em sentido espiritual.
E é claro, a morte espiritual não significa necessariamente que a pessoa seja tristonha, emborrenta, depressiva. Por exemplo, existem pessoas que são ateias. Já ouviu falar de um ateu? Elas não acreditam no Criador, não oram para Ele, não leem a Bíblia. Mas muitas dessas pessoas levam uma vida normal, elas são bem-sucedidas financeiramente, conseguem manter bons relacionamentos, elas têm bem-estar físico e mental, a autoestima elevada. No entanto, algumas dessas pessoas mantêm essa imagem na sociedade, mas em seu interior elas são vazias. Uma pessoa sem espiritualidade, ela sempre acha que está faltando algo ou alguém. Por isso, algumas dessas pessoas estão sempre procurando progredir em sentido financeiro, conquistar mais riquezas materiais, constroem relacionamentos, como posso dizer, superficiais. Por exemplo, algumas pessoas se sentem tão vazias que precisam se expor nas redes sociais. Elas tiram fotos de sainhas curtinhas, tiram fotos sem camisa para mostrar o peitoral. Tais pessoas que recebem curtidas e comentários nas fotos automaticamente têm o seu ego massageado e sentem certa medida de alegria, mas é uma alegria superficial, passageira. A verdadeira alegria é algo que não depende do exterior. A verdadeira alegria é algo que vem do coração e é duradoura. O fato de uma pessoa estar dando gargalhadas e estar sempre sorridente, com um sorriso lá na orelha, né? Parecendo o Coringa. Isso não significa necessariamente que a pessoa está alegre, feliz. Qualquer ator ou atriz sabe fazer isso. E é exatamente por isso que precisamos viver não só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Yahuwah, ou seja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita através do Espírito Santo. E é claro, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Quando estudamos a Bíblia, o Espírito Santo flui. Aí depois vem a parte difícil, né? Que é praticar o que a gente lê. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Agora eu vou recorrer ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e depois o 14. No princípio era a palavra, ou o verbo, e a palavra estava com Yahuwah, e a palavra era um Elohim. Ele estava no princípio com Yahuwah. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. Ele estava cheio de favor divino e de verdade.
Agora nós compreendemos porque o Messias atraía milhares de pessoas através da sua pregação pública. Ele é a palavra ou o verbo. O versículo 14 disse que a palavra se tornou carne e residiu com os apóstolos, ou seja, Yahushua HaMashiach. Isso nos ensina que o Messias é o porta-voz de Yah. Isso desde o princípio da criação. Lembra que lá em Gênesis, no relato da criação, disse que o Altíssimo criou a vegetação, os alimentos, através da palavra dele. Ou seja, através de Yahushua HaMashiach, o pão vivo. A palavra viva, o verbo, o logos. Essa é a palavrinha-chave. O pão vivo, a palavra viva. O Messias também foi porta-voz do Criador fisicamente quando esteve aqui na Terra. Foi através da pregação pública dele que se deu início à expansão do Evangelho. Posteriormente, ele treinou os apóstolos, que posteriormente treinaram os primeiros discípulos do Messias. E assim se formou a congregação ou igreja, o corpo do Messias. Embora tivessem várias congregações formadas em cidades diferentes, todas elas formavam o corpo do Messias, a cabeça, o cabeça da congregação. Simbolicamente, eu posso dizer que a congregação de Éfeso era o coração, a congregação de Tessalônica era o fígado e o próprio Messias é o cérebro, a cabeça do corpo, o cabeça da congregação. Portanto, existe um só rebanho com um só pastor. É o próprio Messias que guia o rebanho ao pasto para que ele as alimente, para que ele alimente o rebanho. Ele deixou isso bem claro em sua última noite aqui na terra, quando ele instituiu a ceia noturna. Um cálice de vinho, que representa o sangue dele, pão sem fermento, que representa a carne perfeita, sem pecados dele. Essa ordem foi dada a todos os discípulos do Messias, que devem celebrar essa morte sacrificial todos os anos, no dia 14 de Nisan do calendário hebraico, após o pôr do sol. Essa é uma forma de mostrarmos gratidão pelo pão vivo, o pão que desceu do céu para nos dar vida. Novamente vou recorrer ao livro bíblico de João, agora o capítulo 6, versículo 35. E Yahushua lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem exerce fé em mim nunca mais terá sede. Assim como nós precisamos de alimento para nutrir o nosso corpo em sentido físico, nós precisamos do Messias para nos nutrir em sentido espiritual. É impossível receber a salvação
sem o Messias. Afinal, foi ele que sacrificou a própria vida para nos salvar. Nós não ganhamos a salvação através de Maria, a Virgem Maria, nem através do São Pedro, nem do São Paulo. Esses apóstolos eram imperfeitos. Só o Messias poderia ter feito isso por nós. É claro, ele usou os apóstolos. Eles fazem parte do corpo. E o Messias ainda usa humanos para transmitir suas mensagens. Não são apóstolos, são discípulos humanos imperfeitos, mas transmitem a mensagem do Messias. O Evangelho, né? As boas novas de salvação, arrependimento. Mas, infelizmente, depois da morte dos apóstolos e dos primeiros discípulos, infiltraram-se servos de Satanás no meio da congregação. Estes são os chamados lobos em pele de ovelhas. Posso até citar aqui a ilustração do trigo e do joio. Essa ilustração diz que um semeador semeou trigo no seu campo. Mas durante a noite, um inimigo veio e plantou joio no meio do trigo. Então o dono do campo disse para deixarem ambos crescerem juntos até a época da colheita. O campo, naturalmente, é o mundo. O trigo são os discípulos do Messias e o joio são os servos de Satanás. Ambos pregam o Evangelho. Afinal de contas, o diabo conhece a Bíblia, melhor do que nós, inclusive. Mas a diferença é que o trigo dá frutos, sementes, e o joio não. Lembra o relato da criação? O Altíssimo criou árvores frutíferas que dão frutos com sementes. Através de um feixe de trigos, você pega uma semente, planta, ele cresce e dá outros feixes de trigo, que por sua vez planta mais e assim sucessivamente. Lembrem-se que o trigo é usado para fazer a farinha de trigo que se transforma em pão. E o pão é uma fonte de alegria. Por exemplo, quando você levanta de manhã e senta na mesa para tomar o café da manhã com a sua família. É um momento alegre. O pão também se torna uma alegria no sentido de que revigora o nosso corpo. Portanto, o trigo, os discípulos do Messias, pregam o Evangelho. Esse é a primeira identificação. Os discípulos do Messias pregam o Evangelho, mas não para chamar atenção para si mesmos, para massagear o próprio ego. Eles pregam o Evangelho para direcionar as pessoas para Yahushua HaMashiach, o cabeça da congregação. É nele que está o poder e não no ser humano imperfeito. Vou finalizar esse vídeo, recorrendo novamente ao Evangelho de Mateus, agora o capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Para se fazer a farinha de trigo, são necessários vários e vários grãos de trigo. Aí eu te pergunto: os discípulos do Messias, com quem você se associa, com quem você congrega, estão te transmitindo a verdadeira alegria? As conversas, pregações dessas pessoas estão centralizadas nas riquezas espirituais ou no terreno, nas coisas terrenas? Esse mundo pertence a Satanás. Portanto, as alegrias deste atual sistema são passageiras. Mas o reino do Messias é celestial, é eterno. Então, se você depositar a sua alegria em Yahushua HaMashiach, no pão do céu, com certeza você será feliz para sempre.